Olá, bem-vindos à Talidade. Hoje vamos falar sobre emoções, impulsos e o papel da meditação em todo este processo. Habitualmente, nós temos a tendência, o hábito, de voltar a nossa atenção exclusivamente para o exterior. O que a meditação propõe é voltar a atenção para o interior. Porquê? E qual a vantagem de todo este processo? Quando nós estamos em meio ao mundo, quando nós interagimos com o meio, com os outros, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos gestos passam por um filtro emocional. Se este filtro emocional for um filtro emocional destrutivo, negativo, como por exemplo ignorância, aversão, apego, orgulho, inveja, raiva, etc., surge a impulsividade. Portanto, os nossos gestos e as nossas palavras são impulsivas. E o que é que acontece? Depois da impulsividade, já não há como voltar atrás. Só que isto funciona num flash. Significa o quê? Que nós não podemos repetir padrões, que é isso que acontece, torna-se um padrão, um hábito repetitivo, e nós não podemos repetir o mesmo padrão e ter a esperança de obter um resultado diferente, que é o que acontece habitualmente. Porque como é um impulso, nós após a impulsividade, por vezes refletimos e pensamos, isto foi mal para os outros e foi mal para mim. A próxima vez eu vou ter atenção e não vou repetir o padrão. Só que não conseguimos, é uma luta inglória, porque funciona por impulso. E não adianta repetir padrão e ter a esperança de obter um resultado diferente. Nós temos que alterar o padrão de comportamento. Então, para isso, nós temos que nos habituar a voltar também a atenção para dentro, para, com espaço e tempo, conseguirmos fazer com que os filtros emocionais sejam alterados. Portanto, em relação ao meio, mediante determinadas circunstâncias, eu, em vez de usar um filtro da raiva, por exemplo, eu vou tentar usar um filtro que seja positivo, que me traga positividade. O que é que acontece então? Acontece que, em casos extremos, eu, por uma emoção negativa, como por exemplo a raiva, em casos extremos, eu poderei ter o impulso de matar, de roubar, de mentir, de sexo impróprio, etc. Mas a questão aqui é que esse filtro emocional da raiva, mesmo que eu substitua e se mantiver um padrão, uma ou outra emoção negativa, inveja, orgulho, carência, o que é que vai acontecer? Em casos extremos, a impulsividade pode ser a mesma, matar. E isso vai trazer graves consequências para os outros e para nós. Então, em vez de voltar a atenção para fora, eu volto a atenção para dentro e, aos poucos, vou criar novos hábitos, vou alterar o padrão. E depois, o que é que acontece? Mediante a mesma circunstância, eu vou obter um resultado diferente porque eu alterei o filtro. Em vez de usar um modo de raiva, usei, por exemplo, um modo de igualdade. Um modo discriminativo, um modo sábio. Então esse filtro sábio faz com que, mediante a mesma situação, que outrora eu usava o filtro da raiva, agora eu uso, por exemplo, o filtro da igualdade e a impulsividade automaticamente vai ser outra. Então, aquilo que é, por exemplo, o amor, a compaixão, a equanimidade e a alegria, que são as incomensuráveis, e as paramitas, a generosidade, a ética, a paciência, a perseverança, a concentração e a sabedoria, passam a ser, elas mesmas, um impulso natural e normal. Passa a ser um novo padrão, um novo hábito. Portanto, os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos pensamentos passam a trazer algo de construtivo, a beneficiar os outros, incluindo a nós mesmos. E eu, em vez de ter um impulso de matar, roubar, mentir, passo a ter um impulso de amor, compaixão, equanimidade, alegria, etc. Porquê? Porque alterei o filtro. Em vez de usar um modo de raiva, de inveja, uso um modo de igualdade, causalidade, etc.
Isto requer o que é? Prática, treino. Meditação é exatamente isso, o método que eu vou aplicar para depois ter a possibilidade e a capacidade de conseguir alterar os padrões. Então, para isso, eu tenho que deixar de olhar exclusivamente para fora e ter a capacidade de voltar a atenção para dentro, manter a prática contínua, constante, e aos poucos vou mudar os padrões para obter resultados diferentes. Ou seja, passar de padrões comportamentais negativos para padrões comportamentais positivos. Isto requer muita prática. Obrigado.